Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Doze horas e 5 minutos, 12:05. Uma boa tarde, um excelente almoço para você ligado na Rádio Portal Sudoeste. Quarta-feira, 16 de abril de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa do nosso telefone e traz aí a sua denúncia no nosso WhatsApp, né? Traz a sua reclamação, a sua denúncia no 7734441043 e acompanha ao vivo pelo nosso site www.radioportalsudoeste.com.br e também pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, tem a apresentação do Luiz Brito e do Luciano Santos. Diga, Luciano, boa tarde, tudo bem por aí, meu amigo? Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma excelente quarta-feira para todo mundo, tá tudo ok, tá tudo certo. Estamos aqui para mais uma edição ao vivo, hein? Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Informações do Instituto Clima Tempo apontam que Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registram nesta quarta-feira dia de sol com algumas nuvens. À noite teremos aí céu com poucas nuvens. Temperatura mínima de 20, máxima de 30 graus, com possibilidade de chuvas rápidas, 0,1 milímetro aguardado. E as informações são do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando no seu rádio, é claro, muita informação para você. Possibilidade para chuvas na nossa região praticamente nula, vamos colocar assim para hoje, mas ontem teve chuva em diversos pontos da região, né, Luciano? No sudoeste, né? Chuva em Jânio Quadros, chuva em Caraíbas e aqui também na zona rural de Dom Basílio, acho que se eu não me engano, Salitre também choveu, né? Alguns pontos aí com chuvas, né? Em Brumado também tivemos aí alguns pontos, né? Com o início aí de chuva, né? Tivemos aí uma pequena quantidade, mas deu para apagar aquela poeira e também resfriar um pouco o solo. Ok, vamos nessa. As nossas pautas de hoje já estão começando, gente. A gente vai começar falando o seguinte, né? Apreensão de motocicletas. Olha, 2 motocicletas aí apreendidas, né? Recuperadas aí, portanto, né? Em ações distintas na CIPRV, município de Brumado e Dom Basílio. A Companhia Independente de Polícia Rodoviária CIPRV Brumado recuperou nesta terça-feira 15 duas motocicletas aí com registros de furto e adulteração em operações realizadas nos municípios de Brumado e Dom Basílio. Por volta das 10h20, durante uma fiscalização de rotina no posto da CIPRV em Brumado, policiais abordaram a motocicleta e constataram adulterações nos números do chassi e do motor. Diante da irregularidade, o condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia Territorial de Brumado para as providências legais. Mais tarde, às 15h10, uma guarnição do Tático Ostensivo Rodoviário TOR apreendeu outro veículo no município de Dom Basílio. Após consulta, os agentes identificaram que a motocicleta possuía registro de furto datado em 10 de março de 2015 no município de Linhares, no Espírito Santo. O condutor e o veículo também foram conduzidos, desta vez, à Delegacia de Livramento de Nossa Senhora, onde foram adotadas as medidas cabíveis. CIPRV jogando duro aí na recuperação e apreensão de veículos nos últimos meses, né? Inclusive, né? Parece que começa amanhã, né? A operação aí, Semana Santa, né? Da Polícia Rodoviária Estadual. Amanhã, Polícia Militar Rodoviária Estadual, todas elas engajadas aí na Operação Semana Santa a partir de amanhã. Agora 12:08, olha, jovem de Dom Basílio morre após caminhão que dirigia tombar na BR-135 em Minas Gerais, hein? Um trágico acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 16, resultou na morte de Ivan Augusto Silva Dias, de 23 anos, natural de Dom Basílio. O jovem dirigia um caminhão carregado com batatas quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou tombando sobre o trevo localizado no quilômetro 458 da BR-135, nas proximidades do distrito de Engenheiro Dolabella, né? Pertencente aí a Bocaiúva, Minas Gerais. De acordo com informações da Polícia Militar,
O motorista seguia no sentido Belo Horizonte quando o acidente aconteceu. Ivan não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para desencarcerar, né, o corpo da vítima, que ficou preso às ferragens do caminhão. Após o resgate, o corpo foi liberado para a funerária. A concessionária responsável pela rodovia fica encarregada, né, da retirada e da carga e também do destombamento do veículo sem necessidade de interdição da via. Ivan era muito querido em sua cidade natal e conhecido aí por sua humildade e simpatia. A notícia de sua morte causou aí profunda comoção entre familiares, amigos e moradores de Dom Basílio. Não há informações sobre o velório e também aí o sepultamento. Tá aí que triste, né, Luiz? Muito Mas triste. Um jovem aí de 23 anos, né, que perdeu a vida aí por conta de um acidente. Logo pela manhã a gente já amanheceu com essa trágica notícia, né? E a gente ficou aguardando também informações aí, né, oficiais aí das forças de segurança lá de Minas Gerais. É assim que divulgou, claro, a gente também aqui teve acesso e passou também aí para o nosso portal de notícias, portalsudeste.com.br. Quero deixar aqui os meus sentimentos, né, os meus pesares a todos os familiares, a todos os amigos deste rapaz aí, muito jovem inclusive, né? E a gente tem aí uma quantidade de motoristas tremenda aí no nosso município de Dom Basílio, e foi, não foi, infelizmente, acaba sendo surpreendido com uma notícia tão trágica e tão triste quanto essa aí, né? Então fica os nossos sentimentos a todos os amigos e familiares aí do Ivan. 12h10, 12h10. Olha, gente, homem se passa por brigadista para fazer denúncias em Livramento de Nossa Senhora. Brincadeira, né? Vamos lá. Homem se passou por brigadista da Brigada Voluntária Gaza, Guardiões Ambientais da Serra das Almas, para registrar uma denúncia contra uma vizinha em Livramento de Nossa Senhora. A queixa foi relacionada à queima de lixo no bairro onde o autor reside. Segundo informações, o homem vestia a farda da Gaza ao procurar tanto o Ministério Público quanto a delegacia local para formalizar a denúncia. Ele também já havia se apresentado à imprensa como brigadista da instituição em outras ocasiões, realizando declarações públicas na tentativa de associar sua imagem ao grupo ambientalista. O Antônio Carlos Oliveira, conhecido como Carlos Bananinha e presidente da Gaza, afirmou aqui em entrevista à Rádio Portal Sudoeste que o indivíduo já teve vínculo com a brigada, mas apenas como colaborador, sem nunca ter atuado como brigadista de fato. Ele integrou a brigada numa época apenas como colaborador, não como brigadista. Hoje não faz mais parte. Sou o único representante legal da Gaza, declarou aí Oliveira. O presidente da brigada relatou ainda que, recentemente, o mesmo homem entrou na sede da Gaza e revirou diversos materiais pertencentes à entidade. Diante da situação, Oliveira informou que medidas legais serão adotadas. A Gaza é amiga do povo. Não cabe a nós fazer denúncias contra algo ou alguém. Esse papel é dos órgãos responsáveis. Nós podemos até chamar a atenção de algum morador por algum crime ambiental, mas denunciar não é o nosso intuito, completou aí, portanto, o presidente. A Gaza reforçou que atua com foco na prevenção ambiental, na preservação ambiental e na colaboração com a comunidade sem se envolver em conflitos ou ações que extrapolem sua função social. Então tá aí informação que está lá no nosso site, radioportalsudeste.com.br, né? 12h11, meio-dia e 11 minutos. Isso aí serve como alerta, né, para que nenhuma pessoa use o nome de uma instituição, né, para trazer benefícios próprios, né, como é o caso aí de, né, acionar o Ministério Público, acionar a polícia, né, por uma suposta denúncia aí de qualquer vizinho, ou até mesmo para outros tipos de benefícios, né? É muito comum a gente acompanhar aí em situações parecidas, né, falsos policiais, né, falsos delegados, enfim, falsos advogados, são pessoas que usam de algum artifício de se passando por algum profissional, né, para atuar aí em uma área e, claro, trazer benefícios próprios. Então, a propósito, isso é proibido. Luciano, deixa eu fazer um complemento aqui, um relato, em conversa inclusive recentemente com o Carlos Bananinha também, né, o Carlinhos, ele relatou pra gente que está necessitando também de rações. Então as pessoas que estão acompanhando aí, caso possa aí tá doando rações, né? Tanto de cachorro quanto de gato, enfim, ração animal. Procure aí o pessoal da Gaza, né? O Carlinhos, porque eles disseram que tem alguns animais lá e o pessoal tá tirando do bolso para poder alimentar esses animais. Quer dizer, cadê o apoio? Então, gente, pelo amor de Deus, o papel da Gaza aqui em Livramento, ele é assim realmente de se tirar o chapéu, é extremamente necessário, extremamente precisa também ser reconhecido e principalmente esses caras merecem aí serem remunerados inclusive e merecem também a ajuda da população, dos empresários, seja de quem for, merece todo apoio. Então o pessoal tá precisando aí de ração, quem puder doar, por favor, procure aí a Gaza. Outra coisa, viu, Luiz? Você tocou num ponto importante, eu me lembrei aqui agora, seria interessante, né, a Câmara de Vereadores de Livramento de Nossa Senhora
tornar aí a Gasa, né, de utilidade pública. Eu não sei se já existe esse projeto, mas se não existe, né, você pode colocar aí a instituição como de utilidade pública. Por quê? Porque só assim ela consegue receber verbas do governo estadual e do governo federal. Então, assim, se já existe esse projeto, tudo bem, vamos colocar na ativa aí, vamos buscar recurso. Se não, serve aí como recomendação aos vereadores de Livramento, né, colocar aí a instituição Gasa como de utilidade pública para que ela consiga receber recursos tanto do governo estadual quanto do governo federal. Muito bem lembrado. Recentemente, inclusive, o pessoal da Gasa estava fazendo um trabalho aqui em Livramento de auxiliar o pessoal aí nas escolas e tal e tudo. Então eu acredito, viu, Luciano, pelas conversas que eu ouvi, que já estão sendo aí de certa forma já estão sendo remunerados, né? Detalhes de como foi, de como que não foi e tal, essas coisas a gente não tem, mas certamente já estão sendo remunerados, né? Mas eu acredito que dá para poder melhorar muita coisa ainda, inclusive essa questão das rações, né? Animais estão lá, o Carlinhos inclusive me relatou recentemente que tem lá um gambá, também conhecido saruê. Gente, preste muita atenção no que eu vou falar para vocês. Se aparecer um saruê, ou também conhecido como sariguê, aí no quintal de vocês, pelo amor de Deus, não mate não, né? Não mate, solte ele em algum lugar e tal, porque vocês não têm noção da importância desse animal. Até qualquer tipo de cobra peçonhenta ele come, qualquer tipo de cobra venenosa. A coral, que tem a peçonha mais poderosa do Brasil, ele suporta a picada da coral verdadeira. Por incrível que pareça, inclusive come a coral verdadeira. Então, assim, quando vocês verem esse animal aí, vocês não façam nada não, simplesmente não mate, não coloque os cachorros em cima, solte esse animal. Eles pegaram recentemente aí um saruê desse aí, tá lá na Brigada Gasa, aí ela foi vítima de cachorros, se eu não me engano, de Rottweilers, né? Praticamente quase morreu, atacada por esses cachorros. Eles conseguiram recuperá-la, esse animal, né? Conseguiram tratar dela. E ela tava, né, pra ter os filhotinhos, já teve os filhotinhos, eles já liberaram e ela não foi embora. Ele é um animal noturno, né? Saiu durante a noite e tal, pessoa que não voltou de novo. Acho que ela se sentiu lá protegida e tal, alimentação, tudo bonitinho, e tá lá com os filhotes. Então agora, não sei o que o pessoal vai fazer, né, Carlinhos? O pessoal da Gasa aí, um abraço, mas eles precisam dessas rações, tá bom? Deputado Vitor Bonfim destaca a atuação na Comissão de Constituição e Justiça da ALBA. Nesta terça-feira 15, o deputado estadual Vitor Bonfim do PV reforçou seu compromisso com o trabalho legislativo na Assembleia Legislativa da Bahia, ALBA, onde participa ativamente das atividades da Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes da casa. Por meio de suas redes sociais, o parlamentar compartilhou a rotina de trabalho e ressaltou a importância da comissão no processo legislativo. Mais um dia de trabalho. Toda terça começamos a Comissão de Constituição e Justiça. É aqui que analisamos se os projetos de lei estão de acordo com a Constituição e garantem os direitos do povo, escreveu o Vitor Bonfim. A CCJ, ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça, é responsável por avaliar a legalidade e a constitucionalidade das proposições, né? Apresentadas aí, proposições, melhor dizendo, apresentadas na ALBA, sendo, né, a porta de entrada para que os projetos avancem nas demais etapas legislativas. Vitor Bonfim destacou ainda o compromisso com o futuro do Estado. Trabalho sério, pensando no futuro da Bahia, concluiu o deputado. Então tá aí, trabalhos sendo realizados aí pela ALBA, né? Assembleia Legislativa da Bahia. Deputado Vitor Bonfim, né? Um dos mais atuantes hoje, vamos colocar assim, uma mão direita muito forte aí do governador Jerônimo Rodrigues, e além também dos projetos, de proposições, ainda faz parte agora da CCJ, antes era a Finança, né? Ele fazia parte aí da Comissão de Finanças, agora é CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Então um abraço aí para o deputado Vitor, essa galera aí realmente que joga duro, né? E inclusive, né, fazendo valer aí cada voto recebido aí pelos seus eleitores, e que não foram poucos, hein? Muitos votos aí realmente recebidos aí, o deputado Vitor Bonfim. Luciano, tá podendo falar já? Já, sim. Ah, tá, agora sim. Eu tô achando que você tá falando um pouquinho, mas deve ser conexão, né? A internet que às vezes não ajuda. Ai. Sim, o que você tem que falar aí do deputado Vitor? Pois é, o deputado Vitor, né? Você colocou aí muito bem com relação aí à questão da CCJ, né? E além disso, né? O deputado Vitor, ele tem se mostrado também bastante atuante, principalmente nesse período agora de seca, né? A gente sempre está acompanhando aqui o deputado indo lá ao gabinete do governador, né? E pedindo, o governador Jerônimo até uma vez falou aqui no evento, falou, olha, se tem um cara que pede é o deputado Vitor, viu? É pidão. Mas tem que ser assim, é pidão. Então ele sempre tá lá. O Rui Costa, certa feita, durante uma entrevista pra gente aqui, a gente questionou, ele ainda estava governador da Bahia. O Rui, como é que é esse pessoal? E deve ser complicado trabalhar com eles, né? Porque só fica pedindo e tal, o pessoal pidão. O deputado Vitor, por exemplo, deve dar um trabalho tremendo, né?
Falou assim, rapaz, é o seguinte, eu não falo que eles dão trabalho não, eu falo que eles fazem o trabalho deles, né? Porque a galera que tá perto do povo, é o deputado que tá perto do povo, tá perto do prefeito, do vereador, sabe realmente do que tá precisando, leva até a gente e cabe realmente a nós do executivo atender os pedidos deles e também, enfim, tá precisando de investimento. Que legal, né? Isso é bacana e mostra realmente a confiança, volta a falar, visto que até os deputados de oposição têm um enorme respeito aí pelo deputado Vitor, que é da base do governador. Isso é legal. Eu vou te falar a verdade, a gente anda muitas vezes desanimado assim com questões públicas, questões políticas, entre outras coisas, mas isso faz a gente ainda ter um pouco de fé na política, ver que tem pessoas sérias, né, que sabem se relacionar tanto com os vereadores da sua base, que pensam igual e tudo, mas como faz também, principalmente, respeitar e trabalhar respeitando aí, principalmente o ponto de vista e a forma que é também as pessoas que são contrárias às suas ideias e que são de oposição. Muito bacana isso, né? Que permaneça durante muito tempo, não só na esfera estadual, como na municipal e também, quem sabe, na federal um dia, né? Porque tá complicado ultimamente política no nosso país, viu? E tem futuro aí, né? O deputado Vitor, como você colocou, a gente estava até falando aí sobre a questão da situação de seca, né? Ele tem articulado aí junto ao governador por vários municípios, né? São perfurações de poços artesianos lá em Guajeru, são situações de adutoras em Brumado, iluminação de água, pública. Iluminação pública, diversas ações aí do deputado que ele vem se articulando muito na nossa região, inclusive conquistando uma base aí de prefeitos muito forte. Hoje é um dos deputados aqui da Bahia que tem tá com uma base muito forte aí e tem aí todo o potencial para, quem sabe, você, como você mesmo colocou aí, para federal, né? Agora a gente vai falar o seguinte, né? 79ª Companhia Independente de Polícia Militar promove ações educativas em escolas de sua área de atuação. Nesta terça-feira 15, a 79ª Companhia Independente de Polícia Militar intensificou suas ações de aproximação com a comunidade escolar, promovendo palestras e acompanhamentos pedagógicos, né? Portanto aí, né? Acompanhamentos também pedagógicos em diferentes instituições de ensino da região. As iniciativas integram aí uma estratégia contínua de prevenção à violência, ao uso de drogas e ao bullying, além de incentivar a valorização da educação. No município de Mirante, a Câmara de Vereadores sediou uma palestra voltada aí para estudantes do ensino médio com foco em geopolítica e também atualidades, conteúdos relevantes para vestibulares de 2025. O evento reuniu alunos, professores e autoridades, destacando a importância da preparação acadêmica e da cidadania no cenário atual. Já em Poções, no Colégio Estadual Afonso Manta Alves Dias, a 79ª CIPM realizou uma palestra com o tema Prevenção à Violência e ao Bullying. A ação visou promover um ambiente escolar mais seguro e acolhedor, fortalecendo a cultura no respeito mútuo entre os estudantes na Escola Municipal Otávio José Curvelo. Também em Poções foi realizada aí uma palestra sobre o impacto do uso de drogas na adolescência, conduzida aí por integrantes, né, do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, que tem como foco a prevenção desde os primeiros anos escolares. Em Planalto, a patrulha preventiva da 79ª esteve aí na Escola Municipal Balduino Silva Pimentel, onde conduziu uma atividade educativa sobre bullying direcionada às turmas do 1º ao 5º ano. O objetivo foi fomentar a empatia e o respeito entre as crianças, promovendo uma convivência mais harmoniosa dentro e fora da sala de aula. Paralelamente às ações educativas, a 79ª Companhia segue realizando rondas constantes nas entradas e saídas das escolas como forma de coibir práticas ilícitas e garantir a segurança dos alunos e da comunidade escolar. Parabéns aí à 79ª CIPM, hoje inclusive, né, responsável, se eu não me engano, por Aracatu, Poções, entre outros municípios da região, e Belo Campo também, né? E por aí vai, realizando esse trabalho belíssimo que precisa realmente ser realizado, visto que o ambiente escolar hoje está exigindo aí muito cuidado, muita cautela, mas não é só ter segurança, é também trabalhar a mente desses estudantes, trabalhar realmente a formação do cidadão, né? Porque é melhor realmente formá-lo aí, o cidadão de bem, do que futuramente aí virar um cidadão que venha prejudicar o próximo, até mesmo seus colegas, e acabar tendo aí de agir de forma mais enérgica, vamos colocar assim, né? Então é importante aí a prevenção e trabalhar aí realmente o psicológico, a melhor forma que tem, e a educação também. Então parabéns aí a toda a tropa da 79ª Companhia Independente de Polícia Militar.
Inclusive, né, o PROERD da Polícia Militar tem ajudado aí a diversos municípios, né, a tirar aí muitos estudantes, muitas crianças e adolescentes aí de situação vulnerável, até mesmo de situação de risco, né, com a questão do envolvimento com o tráfico de drogas, né, e com outros tipos de crimes ilícitos, né? Então o PROERD, ele vem trabalhando com esses adolescentes, né, mostrando, né, por meio da educação, o quão é importante você estudar, o quão importante é você ser alguém na sociedade e garantir mais tarde o seu futuro, né, com uma profissão e um trabalho digno para que você possa sustentar a sua família, né, e a família dele e a própria família que ele pode constituir no futuro, né? E não é só a questão do PROERD, né? Mas a questão também da escola desenvolver atividades extracurriculares, né? Trazer um ambiente aí que tenha esportes, que tenha algo realmente agradável ali, que possa cativar o aluno e que possa fazer sentir prazer em estar na sala de aula, né? Porque não adianta também o aluno não querer estar na sala de aula, a gente ter aí uma evasão escolar, vamos dizer assim, né? Ele precisa ter prazer e ter vontade também de estar em sala de aula, de estar com a equipe, com os professores, com os colegas. Então tem muita atividade extraclasse que dá para poder fazer e dá para poder puxar esses alunos aí, segurá-los aí também na sala de aula, né? Agora 12h31. Acordo mediado pelo Ministério Público amplia a visitação no Morro do Santuário de Bom Jesus da Lapa. Um acordo firmado entre o Ministério Público do Estado da Bahia e o município de Bom Jesus da Lapa nesta quinta-feira, né, dia 10, aliás, foi na última quinta-feira, dia 10, né? Possibilitou aí a ampliação do número de visitantes ao Alto do Cruzeiro, localizado no Santuário de Bom Jesus da Lapa. Ele foi assinado após a implementação de novas intervenções designadas pelo Ministério Público, Corpo de Bombeiros e também o município local. De imediato será possível um total de até 60 pessoas no Cruzeiro, sendo 20 subindo, 20 no alto e 20 descendo, com o controle via rádio dos brigadistas e seguranças. Há a possibilidade de nova ampliação do número de visitantes após realizadas aí outras melhorias. Construído a partir da mediação conduzida pelo Centro de Autocomposição e Construção de Consensos do MP Bahia, né, o Compor, o acordo prevê que a subida será acompanhada por guias que farão aí o controle do trajeto e também o tempo, com os grupos subindo a cada 30 minutos e permanecendo no cruzeiro por esse tempo. Serão ainda estabelecidos trajetos diferentes, né, para a subida e para a descida, de modo que não haja encontro entre os grupos que sobem e descem. As ações são para o gerenciamento de risco quanto à circulação dos visitantes e devem ser mantidas até a realização do estudo geotécnico. Elas têm por base documentos técnicos e relatórios de inspeção do Corpo de Bombeiros Militar, que foi fundamental para a realização de importantes intervenções de melhoria no local. Diversas reuniões foram promovidas para a discussão do tema até a formalização aí do acordo. Nele, o município se comprometeu aí a apresentar em até 30 dias o plano de contingência atualizado para as diversas possibilidades de ocorrências durante a realização das romarias. Daí uma medida muito importante, né? Uma intervenção muito participativa aí do MP baiano, porque essa questão da sumida do romeiro, que foi constatada aí pela polícia que o romeiro não sumiu lá, mas trouxe aí, acendeu esse alerta justamente para isso, porque antigamente você tinha a subida e a descida por o mesmo trecho, né? Ou seja, o romeiro subia, já tinha outra equipe descendo, e agora não. Agora você vai subir por um lado e o pessoal que está descendo por outro, né? A permanência também aí será controlada, né? Meia hora só no local, e os brigadistas também vão utilizar aí o sistema de rádio amador para se comunicarem um com o outro. Então, assim, melhorando aí a questão da segurança dos visitantes e dos romeiros lá em Bom Jesus da Lapa. Agora, detalhe, viu, Luciano? Essa questão aí da Gruta de Bom Jesus da Lapa não adianta também, não é só Bom Jesus da Lapa não, viu? A gente tem aqui também a Gruta da Mangabeira, né? Em Ituaçu, que é outro local também, que exige cuidado, que exige atenção. Eu não sei, não tô lembrando agora exatamente a extensão aí da gruta, né? Por baixo, para quem gosta de atravessar ela. Acho que, se eu não me engano, acho que é 3 quilômetros, né? 3 alguma coisa, enfim. Então, assim, exige toda a cautela, todo cuidado. E outra coisa, quando o pessoal, eu não lembro quanto tempo tem que eu fui pela última vez lá na Gruta da Mangabeira em Ituaçu, mas eu acho que quando o pessoal desce lá dos transportes, já deve ter alguém para orientar, né? Já deve ter alguém para poder explicar todos os detalhes e tal, porque da outra vez que eu tive lá, inclusive, a gente não teve uma orientação assim logo de cara. Então, depois que a gente tava lá embaixo e tal, que o pessoal foi lá, abordou, não, é lá em cima, tem que fazer cadastro, tem não sei o que. Então, assim, tem que abordar logo o pessoal e já ir passando todas as instruções, ou mesmo ter placas lá informativas,
ruas, alguma coisa, para poder o pessoal já ter mais ou menos uma noção, né? Porque assim, tudo bem, já tem algumas pessoas que já conhecem de Cois Salteado, vai muitas vezes e tal, mas tem gente que não conhece. Então tem que ter todo um preparo, tudo certinho, inclusive orientações no cuidado ao atravessar o local. Mas a extensão lá, Luiz, é 3,5 km. Pronto. É a gruta lá. Agora, só que assim, tem muita gente que fala, eu conheço o local, mas você pode, em certo momento, determinado momento, se desorientar e entrar numa gruta errada, porque para quem conhece a gruta de Ituaçu, a gruta da Mangabeira, nós temos aí 3,5 km de percurso, mas tem muitas ramificações. Tem região lá que ainda não foi nem, como se diz, né? Trabalhada, lapidada. Explorada, trabalhada, né? Para saber, né, tal condições. Então você fala, eu vou levar uma lanterna, vou levar aqui uma iluminação. E aí, se essa lanterna falhar, se essa iluminação falhar? Exatamente. Então é muito perigoso. Muito perigoso, correto, muito bem colocado aí. 12h36, meio-dia e 36. Vou trazer um assunto aqui que eu acredito que foi um dos mais comentados de ontem pra cá na imprensa local, regional e também na Bahia, né? Suspeito de adulteração de veículos é preso em Guanambi. Um homem suspeito de integrar um grupo criminoso especializado em adulteração de veículos foi preso na segunda-feira 14 no município de Guanambi. Segundo investigações, ele seria o responsável pela aquisição e comercialização ilegal de carros, atuando aí em um esquema com ramificações na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Piauí. A investigação começou após a apreensão aí de uma caminhonete com placa clonada e identificação adulterada. O veículo constava aí como produto de furto e em outro estado. O laudo pericial confirmou a modificação de elementos identificadores como número de motor, etiquetas e chassi. Durante a ação realizada pela 22ª Coordenadoria de Polícia do Interior, né? Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim, com a atuação aí da Delegacia Territorial de Guanambi, um aparelho celular também foi apreendido aí com o conduzido. O dispositivo será analisado aí, né? Com a obtenção aí de provas complementares, né? Para a obtenção aí de provas complementares. Relatórios e depoimentos colhidos indicam que o suspeito fazia uso constante de veículos diversos, reforçando aí os indícios de participação em práticas criminosas contínuas. A Polícia Civil segue com investigações para identificar outros envolvidos e desarticular por completo a atuação da organização criminosa. Agora, às vezes as pessoas falam assim, qual a importância de apreender veículo, de recuperar veículo furtado ou roubado? Não é só isso. O papel da Polícia Rodoviária Federal hoje, estadual, militar, qualquer que seja, na recuperação desses veículos, vai muito além. Não é só apreender o veículo, não é só recuperar o veículo, não é só devolver para o proprietário. É também registrar na Polícia Civil que aquele veículo foi localizado, que a pessoa que foi localizada com ele vai também estar lá com o nome constando e principalmente que haverá uma investigação para saber também quem está por trás desse roubo, desse furto ou mesmo de algo maior, não é, Luciano? Até mesmo uma quadrilha especializada em furto, roubo e adulteração de veículos, né? Tem que, verificar, tem que buscar todas essas informações, Porque, olha só, quem imaginava, que em Guanambi tinha aí uma ramificação desta quadrilha, deste grupo especializado aí em adulterar aí chassi, adulterar placas, clonar veículos, Então, ou seja, os criminosos, eles estão migrando para o interior, Antigamente só se falava nesse tipo de crime, nesse tipo de grupos criminosos em capitais, em grandes cidades. Hoje não, Nós temos aí essas ramificações também no interior. Mas a polícia está atuante, Está sempre aí buscando por informações e, é claro, apreendendo, E, é claro, tirando aí esses grupos de circulação. Uma caminhonete apreendida, recuperada, levou a polícia a localizar aí uma quadrilha, Com a ramificação lá, como você disse, em Guanambi. Uma caminhonete, entendeu? Luciano, a gente vai falar agora da cidade de Planalto, Porque, gente, olha, laudo cadavérico de garoto que injetou na perna líquido com restos de borboleta não aponta a causa da morte e novos exames serão feitos, viu? Esse caso ocorreu em Planalto, olha. A Polícia Civil da Bahia informou nesta quarta-feira 16 que o laudo cadavérico de Davi Nunes Moreira, adolescente que injetou na perna um líquido com restos de uma borboleta, não apontou a causa da morte. Novos exames devem ser feitos. Segundo a corporação, novos exames são aguardados para a conclusão do caso. Os nomes desses testes, no entanto, não tinham sido divulgados até a última atualização desta reportagem. Davi Nunes Moreira tinha 14 anos e morava na cidade de Planalto, no sudoeste do estado. Em fevereiro, ele apresentou sintomas como febre, vômitos e inchaço na perna e foi levado para o Hospital de Vitória da Conquista, Hospital Geral.
cidade é a 46 quilômetros do município, né? Na unidade de saúde, o adolescente contou aí para a médica que dia antes aí havia amassado uma borboleta, misturado os restos do inseto com água e usado uma seringa para injetar o líquido na perna. Davi morreu em 12 de fevereiro. Após a morte, o pai dele encontrou a seringa usada para injetar o líquido debaixo aí do travesseiro do garoto. Na época, a Polícia Civil informou que aguardaria o laudo do Departamento de Polícia Técnica, DPT, para concluir o que aconteceu. Em contato com o G1 na terça-feira 15, a delegada responsável pelo caso informou que a polícia descartou que o adolescente tenha participado de algum tipo de desafio online, pois, segundo as investigações, o garoto não tinha celular. Com isso, ainda não há explicações sobre o motivo dele ter injetado o líquido na perna. Ainda segundo a delegada, a família só soube da injeção, entre aspas, dias após o menino ficar doente. Ela reforçou que, no início, ele não contou a ninguém o que havia feito. Então tá aí, Portanto, esse laudo cadavérico do garoto, ele, que injetou esse líquido na perna aí, com os restos desta borboleta, ele não apontou as causas da morte. A polícia certamente vai realizar esses novos exames e vai seguir aí com as investigações. Essa questão da investigação, Luciano e ouvintes, não é só uma resposta para a família em si, realmente do que tem ocorrido, tanto a família precisa também de uma resposta, como também a própria medicina, a própria ciência precisa de uma resposta, porque para saber que tipo de borboleta que pode ter sido esse, que veneno é que essa borboleta contém e tal, justamente para alertar também e prevenir aí, até mesmo, quem sabe, desenvolver antibiótico, caso não tenha, contra o veneno dessa borboleta, e se foi também decorrência disso, se foi outra causa, O laudo fala aí, que esse líquido, injetado na perna aí, que segundo familiares apontam que foi de uma borboleta, não aponta a causa da morte, Então, é uma situação que tem N perguntas, Será que esse garoto fez um desafio, mesmo aí vocês colocando, a imprensa colocando que o menino não tinha celular, mas hoje não precisa ter celular, basta ir pra escola e os coleguinhas já ensinam, falam, faça isso, faça aquilo, E aí, as outras perguntas, será que alguém da família também não está envolvido? Será que alguém não foi lá e injetou algum produto nesse garoto? Ou será se ele mesmo também não aplicou outro tipo de produto? Enfim, são N perguntas, e aí agora só a perícia mesmo para apontar a causa da morte desse garoto, Porque é uma morte até que ainda está numa situação obscura, muitas informações desencontradas, a família querendo aí saber a verdade, a polícia também querendo desvendar toda essa situação. Enfim, é algo que a gente, precisa aguardar, e realmente eu creio que ainda vai ter muito pano pra manga ainda neste caso desse garoto aí. Olha, 12h49, Câmara de Vitória da Conquista apura denúncia de negligência após morte de recém-nascido em hospital. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista, aqui no sudoeste da Bahia, está apurando aí denúncias de negligência contra o Hospital Municipal Esaú Matos por causa de problemas registrados aí no local recentemente. O trabalho está sendo desempenhado pela Comissão de Direitos das Mulheres. Eles cobram explicações da unidade de saúde e providências para melhorar o atendimento à população do município. Segundo a vereadora Márcia Viviane, presidente do grupo, o caso que se destaca entre as denúncias é a morte de um recém-nascido ocorrida há um mês. Na ocasião, o pequeno John Henrique nasceu vivo, mas teve óbito atestado no mesmo dia, o que, conforme pontuou a vereadora, é classificado como uma morte neonatal precoce. Nós tomamos conhecimentos e de imediato procuramos ir até a Fundação de Saúde, reunir com a direção, porque para além da questão do óbito, nós temos recebido também muitas queixas com relação aí à desassistência, prolongamento do parto, demora no atendimento. Então nós levamos todas as denúncias que temos recebido, fecha aspas, afirmou aí Viviane, em entrevista à TV Sudoeste. 20 dias após o ocorrido, a família do bebê ainda tenta superar a dor da perda. A gente fica tentando não abrir a mão, mas não sabendo que não vai resolver, não vai trazer ele de volta. Assim como muitas mães que perderam aí seus filhos, que sofreram, e nesse processo a gente não consegue dormir, fica pensando bastante. Poderia ser evitado, mas a gente acaba levando isso.
fecha aspas, afirmou Caroline Rodrigues, mãe de John. Por isso, a família acionou o Ministério Público da Bahia e ingressou com uma ação contra o hospital. Foram vários erros que eu creio que tenham acontecido com várias pessoas, infelizmente levando a óbito as crianças e até as mães. É um caso que tem que ser resolvido, que tem que parar, fecha aspas, disse Aparecido da Silva, né, que é pai do bebê. A advogada que acompanha o caso tenta o prontuário do bebê para dar aí prosseguimento ao caso, mas segundo ela, a unidade de saúde ainda não entregou o documento. O hospital vem se recusando de forma abusiva e ilegal de oferecer esse prontuário, que é de direito da família. Eles alegam que teria um prazo de 90 dias para entregar esse prontuário, mas esse prontuário é importante para o enquadramento das tipificações do crime, fecha aspas, afirmou a advogada. O caso também é investigado pela delegacia da cidade, onde a situação foi registrada. No entanto, não há detalhes ainda sobre a apuração. Olha, Luiz, é um fato que chama a atenção, né? Mais uma aí situação que chamou a atenção da imprensa baiana sobre este caso, né? Deste bebê aí recém-nascido que veio a óbito. E o hospital, né? Está se negligenciando aí, porque, como a própria advogada colocou, né? Eles têm que dar o prontuário e o hospital está negando esse prontuário. Por quê? Por que o hospital não quer dar o prontuário? Já que alega que a morte do bebê foi uma morte neonatal, né? Tem coisa errada aí. Aí tem. A advogada da família, né? A Virna Beatriz disse isso aí, né? Que o hospital está se negando, né? Na verdade aí, né? Olha o que ela diz, o hospital vem se recusando de forma abusiva e ilegal de oferecer esse prontuário que é de direito da família. Eles alegam que teria um prazo de 90 dias para entregar esse prontuário, mas esse prontuário é importante para o enquadramento aí das tipificações do crime. Então é o seguinte, qual o problema? Tá negando por quê? Eu não tô conseguindo entender bem essa situação aí, mas a denúncia foi feita, a família alega realmente aí negligência por parte do hospital, isso foi há 20 dias. E agora toda a situação continua. A Câmara agora já foi parar na Câmara de Vereadores, né? Porque a Câmara Municipal agora também tá apurando aí essa denúncia dessa negligência aí no hospital. E vamos aguardar para ver, porque eu acho que isso vai dar pano pra manga, viu? Vai dar pano pra manga. Agora é aquela coisa, que seja feita a devida apuração e se houver culpados, que sejam punidos. Diga, Luciano. Não, eu ia complementar assim, você observa que são diversas irregularidades, denúncias chegaram à Câmara de Vereadores, olha o absurdo que é, né, o que está cometendo esse hospital lá em Vitória da Conquista, né? Porque não foi só um caso isolado, são casos que estão chegando à Câmara de Vereadores, tanto que a Câmara chegou a movimentar aí uma comissão, né, para verificar todos esses tipos de crime. E aí, depois dessa situação, eu tenho certeza que a polícia vai apurar outras situações que chegaram a óbito também aí dentro desse hospital. Mas nós vamos aguardar. Mas vai haver mais detalhes aí, mais desdobramento aí dessa situação. Por quê? Porque foi acionada a imprensa, foi acionada a polícia, foi acionada o Ministério Público e também já está na Câmara de Vereadores. Quer dizer, é muita gente envolvida, muitas forças aí envolvidas, acionadas aí para poder averiguar uma única situação. É claro que tem que haver realmente a verificação correta, mas sempre eu acredito que terá uma resposta em breve. Vamos aguardar. 12h56, veículo com restrição por furto é apreendido pela Polícia Militar em Caetité. Por volta das 12h10 desta terça-feira 15, uma guarnição da Polícia Militar realizou aí a apreensão de um veículo com restrição de furto ou roubo durante rondas na Avenida 12 de Outubro, no município de Caetité. De acordo com a 94ª Companhia Independente de Polícia Militar, o carro, um Fiat Strada conduzido por um homem de 40 anos, foi abordado pelos policiais que identificaram divergências nos dados do veículo durante a verificação. Após consulta, foi constatada uma restrição de furto e roubo registrada no estado de São Paulo. E diante da situação, o veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Caetité para as devidas providências legais cabíveis. Tá aí, né? Mais um veículo apreendido lá pela 94ª CPM em Caetité. Vamos agora à Barra do Choça, hein? Após tentativa de sequestro, suspeitos morrem em confronto com a PM.
na tarde de domingo, né? Uma ação aí da Companhia Independente de Polícia Militar Rural frustrou um sequestro e terminou com a morte de 2 suspeitos em Barra do Choça, aqui na região sudoeste. O caso aconteceu no distrito de Cafezal após denúncias indicarem que um homem estaria sendo levado à força por criminosos armados, com a intenção de ser executado por conta de uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. As equipes policiais iniciaram diligências e localizaram um veículo utilizado no crime. Durante a tentativa de abordagem, 2 suspeitos que estavam armados fugiram para uma área de matagal e passaram a atirar contra os militares. Houve confronto e os policiais reagiram à agressão. Os suspeitos foram atingidos, socorridos e levados ao Hospital Municipal Dr. José Maria de Magalhães Neto, mas não resistiram aos ferimentos. No interior do veículo e com os suspeitos, os policiais apreenderam 2 revólveres, 9 munições deflagradas, 2 munições intactas, além de 65 porções de substância, né, análoga à cocaína. Também foram encontrados 2 aparelhos celulares, sendo um deles pertencente à vítima do sequestro. O homem resgatado e sua companheira foram encaminhados ao Distrito Integrado de Segurança Pública, junto com todo o material apreendido para a adoção das medidas legais e cabíveis. Tá aí, a polícia impediu aí um sequestro e também possivelmente morte aí lá na região de Barra do Choça, né? É morte das pessoas que iriam ser sequestradas, né? Porque o dos camaradas, a polícia não cancelou o CPF. Não teve como evitar, cancelou o CPF, e Deus me perdoa o que eu vou falar agora, mas esses aí não precisam mais passar por audiência de custódia. É assim que eu penso, né? Então, tá aí a atuação da 92ª CIPM Rural, né? Lá, portanto, em Barra do Choça, né? Rapaz, eu vou te falar um negócio, né? Foi, não foi, tem uma dessa lá em Barra do Choça, né? Cidade pequena também, mas eu vou te falar, sempre tem alguma coisa quente por lá, né? Agora, 12:59, vamos falar aqui de Ribeira do Pombal, né? TCM acata recurso e aprova contas de 2020, gente. Olha, os conselheiros do Tribunal de Contas dos municípios acataram recurso ordinário apresentado pelo ex-prefeito de Ribeira do Pombal, Ricardo Maia Chaves de Souza, e emitiram um novo parecer prévio, desta vez pela aprovação com ressalvas das contas de 2020 da prefeitura. A relatoria excluiu a determinação de representação ao Ministério Público Estadual, mas manteve a multa de R$3 mil imputada ao gestor. As contas foram reincluídas na pauta de julgamento após pedido de vistas do conselheiro Plínio Carneiro Filho, que em sua manifestação divergiu do voto da relatora original do recurso, conselheira Aline Peixoto, que havia negado provimento aí ao pedido e mantido a rejeição das contas em razão de descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seu voto divergente, o conselheiro Plínio Carneiro Filho afirmou que, embora a gestão municipal tenha apresentado saldo negativo de R$3.094.086,52, a apuração das responsabilidades abordadas no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal foram destinados recursos próprios na ordem de R$9.991.365,83 para o enfrentamento da Covid-19, que, quando em confronto com os valores recebidos para essa finalidade, né? Portanto, R$6.304.986,68, revelam uma diferença de R$3.686.379,15 e enquadra o município no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo que ficam afastadas as sanções e vedações previstas e decorrentes do descumprimento do 42, né? Portanto, aí do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E claro, né? Cabe recurso aí da decisão. Então tá aí, né? TCM, trabalho sério realizado aí pelo TCM, né? Inicialmente um falou, não, aqui tem alguma coisa e tal, vai ter que recusar as contas e tal, e o outro falou, não, peraí que tem um detalhezinho aqui e tal. Então, trabalho minucioso também aí, né? Dessas pessoas que têm uma responsabilidade tremenda também nas cortes de conta, né? É que tem que avaliar, né? Toda a documentação, é um trabalho minucioso, né? De leitura, de buscar aí as resoluções em lei, enfim, é um trabalho muito complexo. Vamos lá no nosso WhatsApp, né? Onde temos participações 7734441043. Boa tarde, Luiz, Luciano. Sobre o cruzeiro lá do Bom Jesus da Lapa, Brito, eu estive por lá em 2023 e fiz esse mesmo trajeto aí. Eu subi por um lado e desci por outro, mas aí quando eu estava descendo do outro lado, tinha gente subindo no meu lado que eu estava descendo, nesse mesmo trajeto que eu estava descendo. Tá vendo aí, rapaz? Pois é, agora com
a orientação certamente do Ministério Público e tal, tudo certinho, né? Todos os demais aí vai ficar bem mais organizado, viu, Giovanni? Um abraço pra você aí. Tá vendo aí, Luciano? No passado era assim, né? Você tinha essa situação, mas agora melhorou aí agora com essa recomendação do Ministério Público. Correto. Vamos lá, temos aqui uma participação que vem de Caetité, diz o seguinte: boa tarde, a merenda nas escolas de Caetité é um verdadeiro padrão de qualidade, né? Olha só que beleza, né? Rapaz, o que tem mais aqui? Sim, né? Qualidade é conhecida como referência, né? Não só na região, mas em toda a Bahia, né? Por mais que eu não tenha tido um apoio aí ao governo do estado, porém não vou tirar o mérito dele na qualidade das merendas escolares, né? Em Tenque Novo, os alunos fazem refeição 3 vezes ao dia, né? Olha, rapaz, tá vendo aí? Que coisa, né? Interessante, né? Pessoal reconhecendo aí, portanto, o trabalho sendo realizado, né? Trabalho sendo realizado, muito importante. Isso é muito importante, né? Não precisa voltar para poder reconhecer que realmente tem algumas coisas que são bem feitas, bem realizadas, né? Parabéns aí, viu? A gente agradece também aqui o ouvinte pela participação. Olha, vamos lá, né? Deixa eu ver o que nós temos aqui para poder trazer na sequência aí, Luciano. Nós vamos falar de que agora? Assim, olha, vamos para Proerd, né? A gente estava comentando aqui sobre o Proerd. A gente estava comentando anteriormente sobre a 79ª CIPM, com o trabalho sendo realizado aí nas escolas aí, de responsabilidade de sua área de atuação, e agora a gente vai falar do Proerd também aí, que teve início lá em Presidente Jânio Quadros, beneficiando os 120 estudantes. Gente, teve início aí, né, na segunda-feira 14, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o Proerd, no município de Presidente Jânio Quadros. A ação é promovida pela Polícia Militar da Bahia por meio da 79ª Companhia Independente de Polícia Militar. As aulas começaram aí na Escola Municipal Plauto Alves e no Instituto Educacional Agenor Alves, envolvendo estudantes do 5º ao 9º ano, do ensino fundamental e do ensino médio, nos turnos matutino, vespertino e noturno, totalizando os 120 alunos atendidos nesta edição. Durante a abertura, o sargento PM, a sargento PM Ivana apresentou os objetivos, né, do programa, destacando a importância do Proerd como ferramenta aí na prevenção ao uso de drogas e à violência, incentivando a construção de valores como cidadania, autoestima e tomada de decisões conscientes. O lançamento contou aí com a presença do prefeito municipal Lélio Júnior, do comandante do pelotão local, né, o sargento PM Barros, da secretária de Educação Daniela, além de gestores escolares, professores, pais e responsáveis pelos estudantes. O Proerd é uma iniciativa que une polícia militar, escolas e famílias na construção de uma rede de proteção para crianças e adolescentes, contribuindo também para fortalecimento do policiamento escolar e a promoção de um ambiente educacional mais seguro e saudável. Então, parabéns aí ao município de Presidente Jânio Quadros, a 79ª CIPM, todos envolvidos também aí no Proerd, né? Sucesso para todo mundo aí. É claro que na conclusão do curso a gente também vai estar trazendo aí essas informações aqui no nosso jornalismo, muito bacana. Um abraço aí para toda a criançada e vamos estudar. Certeza, o estudo é a melhor coisa que tem, a melhor condição que tem hoje. Olha, a secretária de Saúde visita Bom Jesus da Lapa e anuncia ampliação, né, de cirurgias em até 500%. A secretária de Saúde do estado da Bahia, Roberta Santana, esteve nesta segunda-feira em Bom Jesus da Lapa, onde visitou aí a maternidade e o Hospital Municipal Carmela Dutra, ao lado do prefeito Eures Ribeiro. Durante a agenda foi entregue aí um novo arco cirúrgico que permitirá ampliar de 2 para até 12 o número de cirurgias ortopédicas realizadas por semana, um salto de 500% na capacidade assistencial da unidade. Além disso, a secretária discutiu melhorias estruturais e formas de garantir mais recursos para a maternidade por meio do programa Mãe Bahia. A gente constrói saúde com pessoas com acolhimento e com parcerias. E aqui vejo um prefeito comprometido e uma rede que avança com responsabilidade e cuidado, fecha aspas, destacou Roberta Santana. A visita entrega o esforço do governo do estado para fortalecer a assistência regional e construir soluções compartilhadas entre estado e municípios. Coisa boa, né? Coisa boa. Agora a gente vai falar o seguinte, né? Preço dos combustíveis tem queda significativa na Bahia após anúncio da Acelen.
Olha, a população baiana começou a sentir o alívio no orçamento aí com a redução dos preços dos combustíveis anunciada pela Acelen, empresa responsável pela refinaria de Mataripe. Segundo o comunicado, a gasolina teve queda de 10,7% e o diesel S10 4,5%, já o diesel S500 de 5,5%. A medida beneficia especialmente motoristas de aplicativo e profissionais que dependem do carro para trabalhar. A Acelen informou que os preços são definidos com base nos critérios de mercado, levando em conta o custo do petróleo que é adquirido a preços internacionais, além da variação do dólar e do frete. A política de preços da empresa segue padrões internacionais e é guiada por critérios técnicos e transparentes. A redução acompanha uma tendência nacional de queda nos preços dos combustíveis registrada na primeira quinzena de abril, segundo dados do índice de preços, o Ederend Ticket, né? O Log IPTL. O levantamento aponta que a gasolina, diesel e etanol apresentaram recuo nos valores, refletindo medidas para tornar os combustíveis mais acessíveis e aliviar o bolso dos consumidores. A Acelen reforçou que os valores podem sofrer oscilações tanto para cima quanto para baixo, de acordo com as condições de mercado internacional. 10%, né? 0,10%, melhor dizendo, né? Não, é 10% mesmo, 10,7%. Agora, sabe o que é legal? É importante lembrar, é o seguinte, os ajustes saíram de R$5 o litro da gasolina, não foi assim? O Bolsonaro deixou, se não me engano, quando ele baixou o combustível no Brasil, a gasolina ficou de R$5 o litro aqui na região, não foi? E já tá beirando R$7. Aí sai de 6,97, que aqui em Livramento saiu de 6,97, foi para 6,74, né? Então 84, enfim, mais ou menos 20 centavos, 20 alguma coisa. E aí ainda disse que houve redução. Vou nem comentar, né? Vou nem comentar. O problema é se essa redução vai chegar nas bombas. Aqui, né? Já Porque chegou. Em muitos casos. Aqui já chegou. Mas assim, não chega uma redução tão significativa. Exatamente. Você teve aqui 10% de queda, né? Então tem que saber se refletiu os 10% também na bomba, né? Então, né? Porque muitos empresários usam desse artifício aqui agora, né? Essa redução de 10% para reduzir apenas uma fatia, né? E aí o restante, segundo eles, para complementar o prejuízo que foi, né? Que aconteceu aí no passado, que ocorreu no passado. Enfim, né? Difícil. Olha, a Polícia Militar apreende cerca de 400 porções de cocaína e munições no bairro Doutor Juraci, em Brumado. Na manhã desta terça-feira, dia 15, uma operação do 24º Batalhão de Polícia Militar de Brumado resultou na apreensão de aproximadamente 400 porções de cocaína, avaliadas em cerca de R$50 mil, além de munições, dinheiro em espécie, uma balança de precisão e um pé de maconha. A ação foi conduzida por equipes da Companhia de Emprego Tático Operacional Seto, que pertence ao 24º Batalhão. Os militares realizavam rondas de rotina na rua Erotides Vasconcelos, no bairro Doutor Juraci, quando abordaram 2 suspeitos de 17 e 21 anos. Em um local já conhecido pela prática do tráfico de drogas. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma grande quantidade de cocaína pronta para comercialização, armazenada em uma pochete carregada por um dos suspeitos. A partir da identificação da residência de um deles, também foi localizado aí no mesmo bairro, né? Um carregador alongado de submetralhadora calibre 9mm, munições intactas de calibre 9mm e .40, além de mais entorpecentes, dinheiro, balança de precisão e um pé de maconha. Todo o material apreendido e os 2 suspeitos foram encaminhados à delegacia de Brumado para os procedimentos legais. A operação apresenta aí um importante golpe contra o tráfico de drogas na região, reforçando o trabalho da Polícia Militar no combate ao crime organizado. Agora, como é que você fala que é pé de planta de maconha, rapaz? Você fala que é uma planta semelhante à maconha, é mais fácil, né? É pé de maconha. Ai, 1h15, 15. Gente, olha, IPHAN entrega restauração da antiga Câmara Municipal e cadeia em Rio de Contas, né? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, realizou nesta terça-feira 16, terça-feira 15 no caso aí, né? Eu acredito, né? A entrega oficial das obras de restauração aí da antiga Câmara Municipal de Vereadores e cadeia de Rio de Contas, na Chapada Diamantina. O edifício, que é um dos marcos da arquitetura colonial na cidade, volta a ser destaque como patrimônio preservado e símbolo da história local. Além da requalificação do prédio histórico, a cerimônia marcou a reabertura da sede da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, que passará
a funcionar novamente no espaço restaurado. A solenidade contou com a presença de autoridades locais, representantes do IFAM, gestores culturais e membros da comunidade. A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à preservação do patrimônio cultural brasileiro, com foco na valorização da memória e identidade de Rio de Contas. Fundada no século XVIII, a Câmara e Cadeia tem importância histórica e arquitetônica reconhecida nacionalmente. O restauro visou a recuperação estrutural e estética do edifício, respeitando suas características originais e garantindo sua funcionalidade para uso público. A entrega reforça o compromisso aí do IFAM e da gestão municipal com a conservação de bens culturais e com o fortalecimento do turismo histórico-cultural na região. Então tá aí, isso lá em Rio de Contas. Que legal, viu? Luciano Santos. A gente vai falar agora sobre esse movimento aí, o NEB no SEB, que está repercutindo na Câmara de Vereadores de Brumado, inclusive aí gerou embate político. Você traz ou eu trago? Vamos lá, eu vou trazer para você, Fica à vontade. E aí a gente segue aí aos nossos comentários. Movimento NEB no SEB repercute na Câmara de Vereadores de Brumado e gera embate político. O movimento NEB no SEB, que vem ganhando aí força tanto em Brumado quanto no cenário estadual, rompeu as barreiras dos muros universitários e chegou até a Câmara Municipal de Vereadores. Na última sessão do Legislativo, na última segunda-feira, dia 14, o grupo foi alvo de críticas por parte de parlamentares da base do prefeito Fabrício Abrantes, do Avante, gerando polêmica sobre a natureza da mobilização. Durante os discursos, 2 vereadores questionaram a isenção política do movimento estudantil. Um dos parlamentares ironizou a atuação dos estudantes, classificando a mobilização como um palanque camuflado. Um tal de movimento estudantil independente apareceu com vídeos indignados, discursos reclamados e uma narrativa de caos, tudo embalado no modo não somos políticos, somos estudantes. Mas aí o pano caiu e a verdade apareceu nos bastidores. Reunião fechada com os 4 vereadores da oposição, só eles e mais ninguém, fecha aspas, afirmou o vereador Vanderlei Barços, o Boca, também do Avante. O vereador Reinaldo de Almeida Brito, o Rei de Domingão, também do Avante, ele manifestou descontentamento com a articulação do grupo, classificando como panelinha. Dizer que não é ato político depois de fechar a reunião só com a oposição? Ninguém da base foi convidado. Eu descobri a reunião por uma foto. Isso é participação ou panelinha? Questionou o parlamentar. Já o vereador Boca alegou boicote aos parlamentares da base governista. Ninguém aqui é contra a educação, nem contra o povo. Vocês querem julgar os vereadores da base sem nem convidar para a reunião? Tem que aprender a ouvir também. Se a luta é legítima, que seja feita com todos à mesa, com o diálogo, verdade e convite para todos os lados, fecha aspas, declarou. Em resposta às declarações, estudantes e membros da comunidade acadêmica do campus 20 da Unip divulgaram uma nota de repúdio. No documento, afirmam que é lamentável que um representante eleito para defender os interesses da população trate com tamanha ignorância e desprezo, uma mobilização estudantil que nasce da necessidade real de estrutura digna para o ensino, a pesquisa e a extensão. Para a comissão do movimento, as críticas dos vereadores demonstram não apenas desconhecimento da realidade universitária, mas também desrespeito com a juventude que luta por melhores condições de ensino. Abre aspas. Fica evidente que sua opinião parte de alguém que nunca pisou numa universidade, nunca sentiu na pele a precariedade que enfrentamos. E mais, grave ainda, não tem nenhum compromisso com a educação pública ou de qualidade, fecha aspas, diz a nota. A manifestação também reforça a legitimidade da mobilização. O movimento estudantil é histórico, plural e autônomo. Não cabe a políticos desinformados e demagogos quererem rotular uma mobilização legítima com o objetivo de esvaziá-la ou desmoralizá-la, fecha aspas, destacou o texto. Por fim, os representantes do movimento afirmam que a mobilização é apartidária. Que fique claro, nossa luta não tem partido, mas tem lado, o lado da educação, da justiça social e do povo, fecha aspas, concluíram. Luiz, diga. Me estranha, as declarações do vereador Rei de Domingão e do Boca, porque esta mesma Câmara de Vereadores
se você se lembra, negou aí a participação desses estudantes na tribuna livre. Correto. Você lembra? Correto. Agora, eu fico pensando o seguinte, panelinha, eles deviam respeitar o povo, né? Deveriam respeitar os estudantes, na minha humilde opinião. O povo respeita vocês, a imprensa respeita vocês e vocês devem respeitar o povo. No mínimo. Por que não permitiram que o povo utilizasse a tribuna? O pessoal que teve o negado foi o pessoal aqui da Comissão Movimento NEB-SEB ou foi o pessoal lá, foi dos que estão que querem aí participar dos editais, não foi isso? Foram os outros. Foi a comissão. Ah, foi a comissão? Pronto. E aí eu pergunto, como é que o pessoal pede para utilizar a tribuna livre e vocês negam? Até agora, Luciano, teve uma nota da Câmara informando por que negou esse espaço aí da tribuna? Nenhuma nota, nenhuma informação. Pronto, eu gostaria de saber, porque sempre tem aquela coisa, a imprensa não presta, a imprensa é isso, a imprensa é aquilo, o movimento não chamou os vereadores de situação, só chamou de oposição. A minha pergunta é uma só, por que não permitiram que o povo fosse se manifestar na tribuna? Estão com medo de quê? Se fosse se manifestar na tribuna, só ia estar os vereadores de oposição na Câmara ou ia estar todo mundo? Aí recusam, negam o espaço e depois vem pra cá chamar o povo, os estudantes de panelinha. Respeite os estudantes, respeite a história do povo, pelo amor de Deus. Os senhores foram eleitos para poder representar o povo. Aí querem criar uma cortina de fumaça, querem pegar e distorcer os fatos. Querem dizer que estão aí agindo com politicagem, pelo amor de Deus. Agora você não pode mais apontar, seja a imprensa ou seja alguém que vai fazer um manifesto, apontar uma falha que você já é da oposição, que você tem lado político. Me poupe, rapaz, me poupe. Na realidade, né, os dois vereadores que alegaram aí que a comissão procurou aí, aliás, fez reunião às portas fechadas com 4 vereadores, foram os únicos vereadores que receberam aí os estudantes. Pronto. Né? Porque sexta-feira foram lá, pediram a participação da Câmara, né? Para participar nessa segunda, não permitiram, né? Os estudantes estão aí no movimento, os vereadores, todos eles, os 15 vereadores, não são desinformados, todos eles sabem que os estudantes vêm fazendo manifestação aí há muitos dias, então por que não sentaram com os estudantes, né? A própria Câmara poderia formular ali uma reunião com os 15 vereadores, sentasse na mesa redonda e ouvisse os estudantes. Depois que ouvisse os estudantes, aí cada vereador poderia explanar e dizer, olha, eu não concordo com isso, poderia ser assim e tal, e dizer aí a sua posição referente ao assunto. Agora dizer, eles não recebem os estudantes, depois vão lá e dizem, né? É um movimento partidário, porque só 4 vereadores participam da reunião. Mentira, foram chamados e não quiseram, porque hoje são manipulados, né? É uma manobra, são manipulados, né? Todo mundo sabe por quem são manipulados, e aí vem pra cá dizer, os estudantes são políticos, né? Ou seja, panelinha. Eu só tenho uma coisa pra falar, eu volto a comentar aqui. Na semana passada, não sei se foi essa semana ainda, que a gente comentou, foi semana passada mesmo, que o pessoal teve aí o pedido negado para utilizar a tribuna, que esses mesmos estudantes e familiares deles se lembrem disso daqui 4 anos. É só isso que eu posso dizer, porque política vai e vem. Agora, amizade, respeito e consideração pelo eleitorado e pelas pessoas, isso aí tem que ser a vida toda. Isso tem que ser a vida toda. E digo mais, né? A minha opinião é uma só. E a minha opinião, graças a Deus, eu posso expressar aqui, desde que eu não acabe com a imagem, não fira a imagem de ninguém. A questão é a seguinte: estão na base do prefeito e não querem pegar a briga. Minha opinião é essa. Estão na base do prefeito e não querem pegar resolver o problema. Minha opinião é essa. Simplesmente deveria chamar os estudantes, não era esperar os estudantes convocá-los, não. Era eles mesmos chamarem os estudantes, falar, eu quero uma reunião com essa comissão aí, chamar, olha, estamos na base e tal do gestor, mas queremos também aí ouvir vocês, saber o que a gente pode fazer por vocês e tal, não sei o quê. Nem agora vir agredir, não. Vir aqui desclassificar o movimento, colocar panelinha, não sei o quê. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E outra, Luiz, estão dizendo aí, né? Alguns vereadores aí da situação estão dizendo, por que agora esse movimento? Gente, desde 2023, a imprensa brumadense vem acompanhando que a direção do Campus 20 da UNEB foi formalmente, né? Fez um pedido formalmente à Secretaria de Educação do Estado da Bahia, né? Pedindo, né? Aí a sede própria da UNEB veio informando, indicou o Colégio Estadual, né? Indicou inclusive o Colégio Estadual, porque sabia que o Colégio Estadual de Brumado ia sair de lá, então a UNEB, a diretoria, a reitoria já indicou o colégio como isso. Não é um movimento agora, né? Como eles estão colocando aí, partidário, é um movimento que veio de antes, não só da própria direção da UNEB, mas também aí
do próprio Guilherme Bonfim, do advogado Guilherme Bonfim e de outros estudantes e ex-estudantes, né, que atuaram na UNEB aí. Então, assim, não me venha com balelas, com conversinha. Vereadores, não façam isso. Isso é feio. Sentem, dialoguem, não importa se é oposição, se é situação, o importante é que quem elegeu vocês foi o povo. Não depende de um prefeito, não depende de um executivo, não depende da ordem de ninguém, depende do povo. Foi o povo que colocou vocês aí. Então vocês têm que ouvir o povo, porque os estudantes também é o povo. Correto. Eu não sei nem o que comentar mais depois dessa aqui. Sinceramente, 1h32, né? Eu passei até 2 minutos aqui do nosso horário, mas se eu só poder passar mais 10 eu passaria, porque é um assunto importante, é um tema delicado, realmente. Claro. E sinceramente, eu espero que os estudantes tenham voz e vez. Eu espero que os pais, que os professores, as pessoas, a imprensa, né? Todos que estão engajados em ter um espaço melhor, em ter um espaço mais amplo e principalmente em ter novos cursos ofertados em Brumado. Isso só depende aí realmente dessa nova sede. Eu espero que eles sejam ouvidos e que não fiquem desclassificando o movimento, né? Eu só espero isso. Luciano, com você. Vamos encerrar, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Gente, um abraço a todos vocês. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Uma ótima tarde de quarta-feira. E amanhã a gente retorna aqui no primeira edição às 7 da manhã e depois em seguida no segunda edição. Valeu, gente. Um abraço. Pessoal, agradecendo a sua companhia, a sintonia e a audiência, a gente encerra por hoje Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Amanhã tem mais informações, às 5 também tem a Cheio Sudoeste no ar. Na sequência você fica aí com o William Santos. Grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.